manso que precisa. Jesus, nome de vitória e alegria. Viva! Jesus é poder. Oi, meu nome é Sofia. Oi, meu nome é Jaque. Vamos começar o culto de missões. Nosso tema é Viva! Jesus é o poder. Nossa divisa de missões é: pois Deus não nos deu espírito, covardia, mas poder, de amor, equilíbrio. Timóteo 1:7. Vamos orar. Papai do céu, muito obrigado por esse dia, para os missionários, e aguarde aqueles que não vão na igreja. Em nome de Jesus, amém. Vamos passar um momento de louvor com a tia Maite. Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a tia Mariana e hoje nós vamos louvar uma música que ela é bem conhecida, que é muito legal e que fala sobre um Deus grande, um Deus que nos ama, que nos conhece e que sempre foi assim. E aí, já adivinhou qual é? Vamos cantar todo mundo junto? Amém? Então, crianças, agora nós vamos descobrir qual vai ser a história desse culto. É com você, tio Daniel. Tchau! Ah, vocês estão aí? Tudo bem, criançada? Bom, eu sou o tio Daniel Ricardo e hoje eu vim aqui para vocês contar uma historinha muito top, meu irmão. Mas antes de eu contar essa historinha, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem já sentiu medo de alguma coisa?
Por exemplo, quando os pais de vocês precisam sair ou viajar e deixam vocês com outra pessoa, vocês ficam com medo? Deixa eu contar um segredinho para vocês aqui, mas é só para vocês, hein? Aliás, deixa eu até conferir se tem alguém aqui perto aqui para não ouvir, porque só vocês que podem saber disso, tá bom? Ah, não tem ninguém não, só tá a gente mesmo. Bota a mão no ouvido assim para vocês me ouvirem. Ó, quando eu era criança, assim que nem vocês, pequeno, eu tinha medo, sabe do quê? Tinha medo do escuro. Só que aí eu fui crescendo, ficando grandão e fortão, e aí eu perdi o medo do escuro. Brincadeira, não foi por causa disso não, criança. Foi, sabe por quê? Porque eu conheci uma pessoa muito especial. Alguém que me mostrou que ele estaria comigo em todas as situações, a qualquer momento, sempre me protegendo, me guardando e me guiando. Então, por isso eu não precisava ficar com medo das coisas. Sabe quem é essa pessoa? Isso mesmo. Essa pessoa mesmo vocês estão pensando aí. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele me mostrou que estaria comigo, que eu não precisava ter medo das coisas mais não. Eu perdi o medo do escuro, eu perdi o medo de bicho, entendeu? Eu perdi o medo do leão. Não, brincadeira, do leão ainda tenho um pouquinho de medo ainda, mas eu não tenho tanto medo igual eu tinha antes não. Mas aí, vocês sabiam que os discípulos de Jesus também sentiram medo um dia? Bom, eu vou contar uma historinha para vocês que está lá na Bíblia, nos livros de Mateus, Marcos e João. Então, fica atento aí e presta bem atenção na história. Depois de falar para uma grande multidão, Jesus mandou os discípulos entrarem num barco e passarem para o outro lado do mar, enquanto despedia a multidão. Depois, Jesus foi orar sozinho no monte, porque ele costumava aí orar sozinho no monte. Isso a ele mesmo. Então ele foi fazer isso e deixou os discípulos lá. Uma grande tempestade começou enquanto os discípulos estavam no barco. Estava todo mundo no barquinho e a tempestade começou. Você sabe o que é uma tempestade? Bom, a tempestade é quando você está lá com um barco no mar e vem aquele monte de vento assim, ó, e bate na água e vai balançando o barco assim, e é muito perigoso porque o barco pode afundar. E foi isso que aconteceu na historinha, né? E Jesus podia ver o barco lá do alto do monte. O vento soprava forte e as ondas batiam no barco. E o barco, ó, só ia afundando com a tempestade. E aí, de repente, os discípulos viram alguém caminhando sobre as águas em direção ao barco. E eles pensaram o seguinte: é um fantasma. Eles gritaram. Mas aí Jesus falou com eles assim: ó, não tenham medo, sou eu. Mas os discípulos não estavam acreditando que era Jesus. Eles continuaram pensando que era um fantasma e ficaram com mais medo ainda. Só que Jesus estava falando: sou eu, não tenham medo. Pedro, um mais corajoso dos discípulos, né, chegou e gritou, disse para Jesus: olha, Jesus, se for realmente o Senhor que está aí, né, deixa que eu vá andando até você também por sobre as águas. E Jesus respondeu assim para ele: ó, venha, Pedro. E ele foi, colocou os pés para fora do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas no meio do caminho, Pedro desviou o olhar de Jesus, porque ele desceu do barco, foi andando sobre as águas, olhando para Jesus. E no meio do caminho, ele parou de olhar para Jesus e desviou o olhar dele e começou a olhar, sabe para quê? Para a tempestade que estava na volta dele e para aquele monte de água. E aí então, depois que Pedro parou de olhar para Jesus, ele sentiu medo e começou a afundar, porque ele tirou os olhos de Jesus, foi olhar para o que estava à volta dele, perdeu o foco e ficou com medo. Começou a afundar.
E aí, depois que ele começou a afundar, ele gritou para Jesus assim: Senhor, me salva. Os discípulos estavam olhando aquilo ali sem acreditar. Eles perguntavam assim: cara, como pode isso acontecer? Quando Pedro ficou com medo e parou de confiar, começou a afundar naquelas águas. Então Jesus o salvou, porque ele pediu para ser salvo. Salva-me, e Jesus o salvou. Aí Jesus olhou para Pedro e perguntou assim: por que você não confiou em mim? Eu falei com você que era para você vir. Enquanto você estava olhando para mim, estava tudo bem, você estava vindo normal. De repente você não confiou em mim, começou a olhar para as outras coisas e começou a afundar. Faltou fé. E aí eles subiram, no barco, em Jesus, junto com Pedro, e a tempestade parou. E os discípulos ali, eles começaram a adorar a Jesus e disseram assim: verdadeiramente você é o Filho de Deus. Para esses outros discípulos passarem por tudo isso e ver tudo isso, para eles poderem acreditar que Jesus era o Filho de Deus. E com a gente sabiam que também é assim. Jesus, ele estava ali, junto com os discípulos naquele barquinho, e nunca deixou eles sozinhos. E no meio daquela tempestade, onde eles achavam que não tinha ninguém ali para proteger e guardar eles, Jesus estava com eles e foi e salvou eles e acalmou aquela tempestade. E com a gente também é assim. Jesus sempre está conosco. Ele sempre está com a gente. Por isso que a gente não precisa ter medo das coisas. E ele sempre nos protege, e cuida de nós. E outra coisa importante é que a gente deve estar sempre olhando para Jesus, com o foco nele. Porque se a gente for desviar a nossa atenção para as outras coisas, a gente vai começar a afundar e a gente vai acabar fazendo coisas erradas. Foi assim com Pedro. Ele estava indo, olhando em direção a Jesus e estava dando tudo certo na vida dele, naquele momento. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. E com a gente também é assim. A gente sempre deve olhar para Jesus, focar nele e nas coisas que ele tem para a gente. Porque se a gente for olhar para as coisas do mundo, a gente vai começar a afundar e vai dar tudo errado na nossa vida. E ele mostrou, Jesus nessa história, que ele sempre está conosco. E ele também está com aqueles missionários que estão lá longe, pregando o evangelho e falando a respeito da palavra de Deus. Vocês sabiam que esses missionários, muitos deles, são perseguidos? Isso mesmo, pessoas perseguem eles para tentar fazer coisas ruins com eles e até mesmo matar. E uma pessoa comum, nessa situação ficaria com medo, porque você vai para um país para falar de Jesus e corre o risco de ser morto, por exemplo. Só que esses missionários não ficaram com medo, sabe por quê? Não ficam com medo porque eles sabem que Jesus está com eles, então não tem por que temer. E com a gente também deve ser assim. A gente sempre deve crer e acreditar que Jesus está conosco. E esse é o grande segredo para a gente não ter medo de nada na nossa vida. Tá bom? Vamos orar? Deus, quero te pedir, meu Pai, que o Senhor nos ajude sempre a confiar no Senhor, a confiar mais em Ti, a buscar descansar mais no Senhor, Deus Pai. Sede com cada criança, Deus Pai, que está vendo esse vídeo. O Senhor possa, Deus Pai, estar protegendo elas, guardando, tocando no coraçãozinho delas, Deus, para que elas possam entender, Deus Pai, que o Senhor está sempre com elas, as protegendo, as guardando, as guiando. E que elas sempre possam estar, Deus Pai, vivendo ancoradas por Ti, ancoradas pela Tua mão, Deus. Pai, te peço pelos missionários,
que estão nesse mundo pregando o teu evangelho, Deus Pai, fazendo a tua vontade, só possa estar também, Deus Pai, os protegendo, os guardando e os livrando de todo mal, Deus Pai. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Valeu, criançada. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser. Crianças, antes de terminar o nosso culto infantil de hoje, não podemos esquecer da nossa tarefa da semana. Você se lembra quais são as formas de fazer missões? Orar, contribuir e falar de Jesus. E eu quero desafiar você a se reunir com a sua família e fazer um devocional e orar pelos missionários do continente europeu, tá bom? E agora, para finalizar, vamos aos avisos dessa semana. Você sabe que esse mês está rolando o nosso projeto evangelístico, né? O nome é Semeando, isso mesmo. Está sendo muito legal ver o empenho de vocês para falar de Jesus para um amiguinho. Se você ainda não está participando, corre porque ainda dá tempo. Mande uma mensagem para a tia Rayane que ela vai te explicar como participar. No próximo domingo vai ser o nosso último cultinho missionário desse mês. E nós vamos finalmente abrir os nossos cofrinhos. Aproveita essa semana para juntar mais moedinhas para nossa ofertinha de missões mundiais. Mas lembre-se, não importa o valor, o que importa é participar. Um beijo e até semana que vem!